parabéns, né, por essa vitória histórica para o Bragantino, em 94 anos de história, sua primeira partida e a primeira vitória, né, começando com o pé direito. E eu queria fazer a primeira pergunta para o Ítalo. Ítalo, você acaba marcando o seu primeiro gol na temporada, né, uma temporada onde você acabou começando inativo por conta de alguns problemas, voltou e não marcou no Campeonato Paulista. O quanto para você é importante, né, um gol que foi muito importante para o time, que abriu o placar dessa partida contra o Nacional, mas o quanto para esse seu momento é importante, e se você tem magnitude de que fez um dos gols mais importantes da história do clube hoje aqui também no estádio Nabi Abichedi. Boa noite. Boa noite. Sei da importância do gol, sim. No ano não tinha feito nenhum gol, mas não tinha preocupação sobre isso. Sempre falei aqui que eu trabalho para a equipe. Quando tiver a oportunidade de fazer o gol, tem que fazer. Graças a Deus hoje eu tive e consegui fazer um gol muito importante, tanto para o jogo, né, pela vitória, e na história do clube. Barbieri, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouco animicamente o que representa vencer na estreia um tricampeão de Libertadores, líder da chave, ou pelo menos cabeça de chave, né? Eu digo isso porque, assim, ele já foi citado, é o primeiro jogo da história, enfim, muito se falou sobre o grupo da morte, o grupo mais difícil. Você tem agora 2 jogos na Argentina contra grandes também. Então, que você falasse um pouco do que representa não só o resultado em termos de classificação, mas principalmente em termos de confiança, que a gente sabe que isso é muito importante hoje no futebol. Bom, boa noite a todos. Eu acho que tem um significado grande para nós, eu acho que é um feito enorme por tudo que representava o jogo, né? Não estou nem dizendo do resultado, mas o jogo em si, uma primeira participação. A gente está enfrentando um adversário que tem uma história imensa, não só dentro do Uruguai, mas na América do Sul. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. E eu acho que essa vitória, pela maneira como ela aconteceu, acho que no primeiro tempo a gente teve uma soberania absoluta em relação a eles, criamos muitas oportunidades. Faltou talvez a gente caprichar um pouquinho mais para definir. E eu acho que no segundo tempo eles vieram mais numa imposição física, tentando mais uma primeira e uma segunda bola. Mas a equipe se comportou muito bem, né? E ressalto isso novamente por ser uma estreia, tá todo mundo ansioso, todo mundo com os nervos à flor da pele ali. Mas estou feliz, estou muito orgulhoso de todos eles. E é isso, acho que a gente consegue marcar a história do Bragantino de forma positiva com essa estreia. Barbieri, boa noite, Silvio, Futebol Total. Com relação a essa vitória, Barbieri, você falou da importância de largar na frente, a confiança e tudo mais. O que você pode falar, o que você viu ali de baixo do adversário de hoje? Muito diferente o estilo de jogo daquilo que vocês tiveram no Brasileirão, daquilo que vocês vinham tendo no Campeonato Paulista. O estilo de jogo do adversário, como que você viu isso nessa primeira partida de vocês na Libertadores? Bom, Silvio, é bem diferente, a gente sabia disso, uma característica de competição mesmo sul-americana. Quando eu digo competição sul-americana, eu estou englobando, né, a Copa Sul-Americana e a Libertadores, né? Um jogo em que os adversários competem muito, que eles não desistem em momento algum. Um jogo que muitas vezes acaba indo para um jogo mais direto, como eu disse, de primeira e de segunda bola. E não tem mal nenhum nisso, cada um usa a estratégia que entende que é a melhor para vencer. Mas acaba sendo uma característica bem diferente do que a gente tem nos torneios domésticos aqui, né? E nesse sentido eu acho que a Sul-Americana trouxe aprendizagem e bagagem enorme para a gente conversou bastante antes do jogo sobre esses detalhes. Eu acho que eles ainda assim conseguiram, em alguns momentos, deslocando a gente no corpo, ficando com uma segunda bola, gerar alguns problemas. Mas volto a dizer que eu acho que, no geral do jogo, a gente foi soberano e mais do que merecedor da vitória. Boa noite, Barbieri. Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia. Hoje, mais uma vez, vocês marcaram o primeiro gol com bola parada, né? É uma coisa que tem acontecido bastante. Vocês até produzem, criam, mas o primeiro gol costuma sair de bola parada. Foi algo que vocês treinaram um pouco mais para essa temporada, que parece que é um diferencial em relação ao time de 2021. Boa noite. É algo que a gente sempre treina, a gente sempre treinou. É até curioso, porque a gente treinou uma outra movimentação, mas, enfim, o Ítalo sempre tem essa função, nesse momento, nessa temporada, de ficar ali em cima do goleiro e escorregar para o segundo pau. Até porque ele é exímio matador nessas bolas.
Não sei te dizer, não acho que a gente está treinando mais do que antes, talvez pela densidade de jogos e como a gente sempre treina na véspera, nós estamos quase sempre em véspera de jogo, porque a gente joga e depois já é véspera de jogo de novo e já é véspera de novo. É até curioso, ontem a gente não conseguiu treinar, porque a gente ia treinar e começou a cair um mundo de água e raio para tudo que é lado. E a gente tinha treinado as bolas paradas na antevéspera e eu queria só repetir ontem. Graças a Deus a gente tinha treinado na antevéspera, estava tudo ajustado e a gente conseguiu. Mas eu acho que é mais um acaso, eu acho que a gente tem... Estou satisfeito com o volume, com o número de oportunidades que a gente tem criado em todos os jogos. Eu acho que a gente precisa ter só um pouquinho mais de calma para definir melhor e quando isso acontecer, os gols vão entrar e a coisa vai andar e a gente vai poder fazer gol de bola parada e também de bola rolando. Boa noite, Barbieri. Boa noite, Ítalo. Pergunta para o Ítalo. Ítalo, você aparenta ser um jogador frio, um jogador ali sempre focado dentro de campo. Hoje a entrada do clube, né, pro gramado, a entrada do time no gramado foi um momento emocionante, digamos assim, para quem é daqui de Bragança. O que se passava na sua cabeça ali, na cabeça dos jogadores, o que estava sentindo naquele momento da entrada do time hoje para o campo? Não só pro torcedor, né, mas como para os jogadores também, que a maioria está jogando a primeira vez uma Libertadores. Então o sentimento era em termos de dever cumprido, mas a gente tinha que focar no jogo e esquecer esse lado emocional. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso e fazer um grande jogo, passar com a vitória. Boa noite. Para o Ítalo, eu queria saber, você falou um pouquinho sobre voltar a marcar nessa temporada, mas eu queria saber um pouco mais sobre o lance do gol, você poder comemorar realmente esse primeiro gol do Red Bull Bragantino na história da Libertadores. E para você, Barbieri, eu queria que você pudesse falar um pouco para nós a respeito dos próximos adversários, de Vélez e de Estudiantes. A gente sabe quanto vocês preparam, quanto vocês estudam para poder enfrentar adversários complicados também. Obrigado. Boa noite. Acho que é importante para um atacante sempre estar fazendo gol. Fazia um tempo que eu não vinha fazendo, agora no começo da temporada, até pelo que aconteceu. No começo eu tive que ficar umas 2 semanas atrás dos outros jogadores, mas agora eu venho voltando a estar em forma e cada vez melhor. E a importância do gol a ficha ainda não caiu, mas daqui para frente, quando começar a falar de Libertadores e falar do Bragantino, vai falar no meu nome, mas com a ajuda de todo o grupo e continuar trabalhando para fazer mais gols durante o ano. Bom, boa noite. A gente vai estudar, como a gente sempre faz. Já estou com o dever de casa aí, já vou levar para casa hoje. Estudar os jogos do Vélez, enfim, eu tenho que quebrar a cabeça. A gente tem um jogo segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro com o Juventude. Então a ideia é que eu consiga estudar os dois adversários e ver o que eu consigo fazer para que haja um casamento, né, entre as duas partidas, que a gente consiga chegar também inteiro na Argentina. Eu acho que são duas equipes enormes, gigantes, assim como o Nacional, de uma história fantástica. A gente sabe que jogar Libertadores é muito difícil, fora de casa isso toma outra proporção. Então a gente tem que ir preparado, tem que se preparar da melhor maneira. É um grupo, na sua maioria, jovem. A gente tem alguns que ajudam muito. Não que seja velho, né? Mas com a experiência, com tudo mais. É um jogador fantástico, o Ítalo. E é isso, a gente é um grupo muito ambicioso. Eu acho que a Sul-Americana que a gente fez demonstrou isso, né? Por estar participando uma primeira vez e chegar onde a gente chegou. E a ideia é que a gente possa também surpreender nessa Libertadores. Barbieri, Ana, do Bragança em Pauta. Foi um jogo eletrizante, tanto dentro do campo como fora do campo. Nessa estreia saiu com a vitória, mas a gente sabe que acabou a partida, você já tem segunda-feira a estreia no Brasileiro e depois, logo em seguida, um jogo fora, né, na Libertadores. Como trabalhar também a ansiedade dos jogadores, não só a parte técnica, mas a ansiedade dos jogadores para esse jogo na Libertadores fora e também para a estreia no Brasileiro? Eu acho que de forma natural, eu acho que a ansiedade maior ela acontece no momento que antecede a competição, né? Depois que a gente acaba entrando nessa dinâmica de viagem, de jogo, você não tem nem muito tempo para pensar sobre o significado daquilo que você está fazendo. Às vezes você vai num piloto automático. Por exemplo, provavelmente a gente de Caxias vai direto para a Argentina, vai ficar lá, não vai voltar para Bragança, até pelo curto espaço de tempo.
Mas é isso, de forma natural, como eu disse, trabalhando com os jogadores, entendendo o que é que o jogo representa, o que o adversário pode oferecer, o que a gente pode explorar. E eu acho que quando a gente foca nessas questões, que são questões sobre as quais a gente pode atuar, a ansiedade vai diminuindo, o desconhecido passa a não ser tão desconhecido, e você entra mais confiante e confortável para desempenhar o que tem que fazer dentro de campo. Boa noite, Barbieri. Barbieri, dá para mensurar a primeira vitória do Bragantino na competição, iniciar a competição com o pé direito? Dá para mensurar isso? É difícil mensurar, né? Porque colocar o que representa, vamos dizer assim, numa escala numérica é complicado. Eu acho que, como o Ítalo frisou bem, a gente sai com uma sensação de dever cumprido, todos muito felizes e orgulhosos, não só pelo resultado, mas pela partida que a gente fez, pela maneira como a gente se comportou e se impôs dentro de campo. Acho que é um grande resultado, mas a partir de amanhã ele é passado e a gente precisa continuar no trilho certo para conquistar outras vitórias. Bom, boa noite, Barbieri e Ítalo. Parabéns pela partida de hoje. Sara, da Rádio Outra Dimensão. Vocês participaram, aí, principalmente você, Barbieri, da Copa Sul-Americana na última temporada, conseguiram chegar até a final e hoje fizeram uma boa estreia na Libertadores. Quais pontos você coloca aí, principalmente, como diferença entre essas duas competições internacionais? Boa noite. Eu acho que a principal diferença está no nível das equipes, né? A Copa Libertadores é a elite do Campeonato Sul-Americano, são as melhores equipes, são equipes, como foi o caso de hoje, de enorme tradição, não que a gente não tenha enfrentado isso na Sul-Americana, mas normalmente são equipes mais bem preparadas, mais competitivas, com mais investimento, enfim, com tudo que a gente cita. Eu acho que é um degrau acima, sem dúvida nenhuma, e por isso é tão motivante para nós, por isso é tão cativante estar tendo essa oportunidade de poder estrear com a vitória. Barbieri, queria que você falasse um pouco, né, sobre o time do Bragantino em campo. Hoje o Bragantino manteve o seu padrão de jogo, foi coeso e teve êxito no que vocês se proporam a fazer, mas em alguns momentos acabou sofrendo com contra-ataques, né, e correndo risco até do Nacional conseguir o empate. O que você pôde observar nesse sentido, né, levando em conta as próximas duas partidas fora de casa, onde isso pode acontecer até com mais frequência? Eu acho que são situações de jogo, a gente tem uma maneira de jogar bastante conhecida, que é de procurar se impor em relação ao adversário e buscar o gol. E é claro que isso tem o outro lado, né, que em alguns momentos a gente acaba arriscando um pouquinho mais. Mas eu considero que também não sair ou não chegar com tantos jogadores à frente ou ter uma postura de esperar o adversário traz tantos riscos quantos, né? Traz de outra maneira, porque o adversário vai te empurrando para trás, começa a botar a bola dentro da sua área. E eu acho que nesse sentido o que a gente poderia melhorar é ter matado o jogo quando a gente teve a bola a favor, quando a gente criou as oportunidades, também no segundo tempo. Eu acho que se a gente tivesse feito o segundo gol mais cedo, isso esfriaria um pouquinho a equipe deles. E se eles tivessem que se abrir ainda mais, a gente podia fazer um placar mais elástico, né? Mas é isso, são jogos sempre complicados, enquanto você não aumenta, está sempre sujeito a tomar um empate numa bola parada, num lance, num descuido, faz parte do jogo. Obrigada, Barbieri. Obrigada, Obrigado, Ítalo. valeu. Boa noite.